Você já reparou que Coldplay sempre conta uma história em suas músicas? Se você apenas escuta o som e não se liga na letra, alguns detalhes importantes podem ter passado despercebidos. Nesse vídeo, vamos revelar como a música Paradise é muito mais profunda do que você jamais imaginou e traz uma forte mensagem que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou Ingrid e você está no canal Decifra Hits. Ninguém melhor para explicar a letra de Paradise do que o próprio vocalista da banda, Chris Martin. Numa entrevista para MTV News, Chris disse que é mais fácil entender o significado da canção se você observá-la dentro do contexto do álbum. Então, vamos fazer isso. Paradise é o segundo single do quinto álbum da banda, o Mylo Xyloto, lançado em 2011. O álbum conta a história de um homem e uma mulher que cresceram separados numa cidade enorme e opressora e que estavam bem perdidos na vida. A trama, baseada numa série de quadrinhos criada pelo próprio Coldplay, se desenrola em paralelo com o álbum, onde o homem, Mylo, e a mulher, Xyloto, viviam num planeta chamado Silência e lutavam contra um governo totalitarista. Segundo Chris Martin, a música Paradise é sobre Xyloto, uma garota que está perdida no mundo e usa os seus sonhos para tentar escapar da realidade. No clipe, Xyloto é representada por uma elefante, que aparece logo no início, aprisionada na jaula de um zoológico. Ironicamente, o local, que fica em Londres, chama-se Paradise Wildlife Park, algo como o paraíso da vida selvagem. Na parede, Xyloto desenha outros 3 elefantes, provavelmente integrantes da sua família. Ela também risca vários tracinhos, indicando que estava presa há bastante tempo. E não aguentando mais o cativeiro, Xyloto tenta encontrar uma forma de fugir, e com a ajuda de uma pedra ela consegue escapar, mas é perseguida pelos guardas do zoológico. Por sorte, ela encontra uma bicicleta caída no chão, sobe nela e foge em direção à grande cidade. E sem recursos para voltar para o seu lar, ela começa a pedir dinheiro numa estação de metrô. E nesse momento começa o primeiro verso da música. Quando ela era uma garotinha, ela esperava ter o mundo. Quando somos crianças, tendemos a ter sonhos grandiosos sobre o futuro, mas muitas vezes eles se perdem com o nosso amadurecimento e com as dificuldades da vida real. A personagem tenta fugir da frustração da realidade, buscando refúgio em seus sonhos, onde ela pode ser e ter o que quiser, inclusive o paraíso. Nesse momento, aparece um pôster de um filme chamado Screwed, que em tradução livre significa ferrado, talvez indicando a situação complicada da nossa protagonista elefante. Logo acima, vemos o nome da estação, Belsize Park, o mesmo bairro onde Chris Martin morava na época desse clipe. Uma curiosidade sobre a cena da estação é que os passageiros não eram figurantes. Matt Whitecross, o diretor do clipe, revelou numa entrevista: os londrinos, com seu estilo clássico, não se mostraram surpresos por estarem sentados ao lado de um elefante no metrô e nem ligaram para a presença da câmera. Voltando para o clipe, a nossa protagonista pega o metrô em direção ao aeroporto Heathrow, em Londres, o que daria uma viagem de cerca de 1 hora. Chegando ao aeroporto, ela aproveita um momento de distração dos funcionários e consegue entrar escondida no avião. A imagem que vemos em seguida é da Table Mountain, uma montanha de 1000 metros de altura no litoral da cidade do Cabo, na África do Sul, que é para onde o avião está indo com Xyloto. Se tá gostando do vídeo até aqui, já deixa um like e se inscreve no canal, para não perder mais análises como essa. Já na cidade do Cabo, ela continua pedindo ajuda para voltar para o seu lar, que fica numa savana próxima a Joanesburgo, a cerca de 1.400 quilômetros de distância dali. E depois de uma pequena referência a Michael Jackson, nossa protagonista finalmente consegue algumas moedas como doação e segue para sua cidade de origem, passando inclusive pela Ponte Nelson Mandela, um dos cartões postais de Joanesburgo. Aqui, ele se refere à expressão bite the bullet, que significa morder a bala, e é usada quando alguém precisa enfrentar uma situação difícil e desconfortável ao invés de fugir. Ou seja, muitas vezes precisamos encarar o problema de frente para sobreviver e evoluir. Esse sentido fica mais forte nas próximas linhas, quando ele diz: a vida segue e fica muito pesada.
roda quebra-borboleta. Aqui é mais uma metáfora, onde a roda representa as dificuldades da vida real e a borboleta representa a fragilidade e inocência da criança, que se perde à medida que nos tornamos adultos. Outro ponto importante é que a borboleta representa um símbolo de mudança e transformação. Essa metamorfose muitas vezes vem acompanhada de dor física ou psicológica, o que explica a linha "Cada lágrima, uma cachoeira". Essa frase, além de ser o título de outra canção do mesmo álbum, significa que quando amadurecemos, podemos até não chorar tanto quanto uma criança, mas cada lágrima de um adulto pode carregar tanto peso que equivaleria a uma cachoeira. E aos prantos, ela fecha os olhos durante uma noite tempestuosa, expressão que pode representar a escuridão e confusão da sua mente e das dificuldades da sua vida, já que Xyloto passa por uma melancolia tão profunda que a única coisa que ela quer fazer é fechar os olhos e dormir, já que em seus sonhos ela pode escapar da realidade. De volta pro clipe, a nossa protagonista precisa de um meio para voltar para casa. Ela encontra uma loja de bicicleta e tenta comprar uma com as moedas que havia recebido. Infelizmente, o trocado só é suficiente para um monociclo, e assim ela segue pedalando pela estrada sozinha. Xyloto chega até pedir carona algumas vezes, mas é ignorada. Determinada e resiliente, ela continua pedalando em direção ao seu sonho. Isso faz com que ela finalmente atinja o amadurecimento e, como recompensa, consegue encontrar seu grupo de elefantes na savana. O grupo, na verdade, é formado pelos próprios integrantes do Coldplay, que em seguida aparecem se apresentando com os mesmos trajes no estádio FNB em Joanesburgo. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, se a música e o álbum se desenvolvem em paralelo com a história em quadrinhos do Milo Xyloto, o que o elefante e a África do Sul têm a ver com tudo isso? De fato, Chris Martin poderia ter usado as mesmas artes da HQ, assim como fez no clipe de Hurts Like Heaven, do mesmo álbum. Mas a verdade é que o clipe de Paradise que conhecemos hoje é bem diferente do que Coldplay havia planejado. O diretor Hype Williams, que havia dirigido o clipe de Viva La Vida, tinha ficado encarregado da produção de Paradise. O problema é que o clipe tinha data para ser lançado, mas acabou atrasando 2 semanas. E para piorar a situação, a banda não gostou nada do resultado final do projeto. Além disso, eles estavam em turnê na África do Sul naquele momento e não conseguiam parar para tentar outra alternativa. Sem saída e no meio da madrugada, Chris Martin ligou para o diretor Matt Whitecross, que estava em Londres e que já havia feito alguns trabalhos com Coldplay. Chris então perguntou se Matt tinha condições de pegar um avião para a África do Sul na manhã seguinte, já que ele estava com uma emergência e precisava fazer um clipe para Paradise em até 2 dias. Matt aceitou a proposta, desligou o telefone e passou um belo perrengue tentando bolar uma ideia em tempo recorde. Matt disse que bem na hora que ele ia enviar as ideias que teve, ele recebeu um e-mail de Chris dizendo: "Não se preocupe, já tive uma ideia. Preciso que traga 4 roupas de elefante e um monociclo com você." Matt achou que Chris estava de brincadeira, mas ele estava falando sério. A questão é, como ele ia conseguir comprar tudo isso e viajar para a África do Sul em apenas poucas horas? Matt imaginou uma fantasia realista e sofisticada de elefante e lembrou de um conhecido que trabalhava com confecção e que talvez pudesse ajudá-lo. Ele passou a situação para o amigo, que respondeu o seguinte: "Claro, sem problemas. Deve levar uns 2 meses para ficar pronto. Quanto tempo você tem?" E Matt respondeu: "Cara, tem umas 3 horas e tô indo pro aeroporto agora." Claramente era hora de um plano B. Os assistentes da equipe de Coldplay haviam encontrado o monociclo e as fantasias na internet, mas haviam apenas 3 unidades disponíveis. A 4ª fantasia teve que ser alugada de outro fornecedor. E por isso, no clipe, dá pra ver que o baixista tá trajado um pouco diferente dos demais. Já tinha reparado nisso? Comenta aí, #elefante, que a gente vai te dar um coraçãozinho. Todas as cenas da Xyloto são interpretadas por Chris Martin, e ele fez questão de manter a máscara durante todas as cenas. Matt até tentou convencer Chris a tirar a máscara, para que as pessoas soubessem que não era um ator, mas ele só aceitou fazer isso uma única vez, que é nessa cena aqui. E quando perguntado sobre o porquê do elefante, Chris Martin respondeu que queria retratar a triste realidade dos animais de zoológico e que a liberdade para eles seria como o paraíso.
Dessa forma, ele mantém a narrativa do álbum criando um paralelo com Xyloto, que buscava liberdade ao lutar contra o governo totalitarista no planeta Silência. Além da banda, os únicos figurantes do clipe foram os 2 guardas do zoológico, que foram interpretados por Phil Harvey, empresário do Coldplay, e Tim Crampton, da banda The High Wire, que aceitaram trabalhar de graça na cena. Apesar de tudo ter sido improvisado e de última hora, o clipe deu muito certo e fez um sucesso tão enorme que em 2012 ganhou o VMA de melhor vídeo de rock e atualmente já tem mais de 1 bilhão de views no YouTube. Na cena final do clipe, a letra diz: Então, deitada sob aquele céu tempestuoso, ela disse: Eu sei que o sol precisa se pôr para poder nascer novamente. Isso pode ser o paraíso. Em outras palavras, Xyloto aprendeu que muitas vezes passamos por provações dolorosas que destroem os nossos sonhos e frustram nossos desejos, mas que se aprendermos a lidar com essas adversidades, estaremos nos tornando mais resilientes, maduros e evoluídos. E essa evolução pode ser o paraíso. Aliás, assim como disse o escritor Steve Maraboli, a felicidade não está na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Então, além de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, agora você também pode contribuir diretamente com Decifra Hits clicando no botão Valeu. Aproveitamos para deixar o nosso agradecimento especial para os inscritos que nos apoiaram com Valeu Demais no último vídeo. Muito obrigado por ficar conosco até aqui e até a próxima!